Em lógica, pode-se dizer que os três tipos de raciocínio são dedução, indução e abdução. Se for dada uma premissa, uma conclusão e uma regra pela qual a premissa implica a conclusão, então podemos dizer que, letra A, dedução corresponde a determinar a regra. Letra B, indução corresponde a determinar a conclusão. Letra C, abdução corresponde a determinar a premissa. Ou letra D, indução corresponde a determinar a premissa. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos verificar qual é a definição de cada um dos tipos de raciocínio e como a banca IBFC ela cobra. Então, raciocínio dedutivo, quando nós estudamos sua definição, temos que é o tipo de raciocínio, né, que vai partir de premissas gerais para se chegar a uma conclusão particular. Tá? Raciocínio indutivo parte de observações particulares para formar uma conclusão geral, seria o contrário. E o raciocínio abdutivo parte de uma observação para encontrar uma hipótese. Então, temos aqui os três tipos. Como é que a banca cobra? Ela vai cobrar da seguinte maneira. O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do argumento e sua premissa. Então, regra mais premissa, para se chegar a uma conclusão, nós vamos ter aqui a dedução. Tá? Então, se tiver escrito dessa forma, a banca está cobrando dedução. O tipo de raciocínio cujo objetivo é se determinar a regra. Então, ele quer chegar na regra a partir de uma conclusão, segue da premissa. A partir de como a conclusão segue da premissa. Então, ó, conclusão mais premissa, chegando aqui na regra. O que nós temos? Indução. O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra. Então, a conclusão mais regra, para defender que a premissa pode explicar a conclusão, para se chegar aqui na premissa. Nós temos aqui uma abdução. Então, essas são as formas com que a banca IBFC ela cobra esse conteúdo. Então, voltando aqui na nossa questão, olha só. Se for dada uma premissa, uma conclusão e uma regra, então você tem aqui, ó, conclusão mais regra para se chegar numa premissa. Que tipo de raciocínio você tem? Você tem uma abdução, tá? Então, você tem aqui, ó, o gabarito na letra C. Então, podemos dizer que a abdução corresponde a determinar a premissa, tá? Então, nosso gabarito, letra C, bons estudos e até a próxima. Dentre as alternativas, o único termo que não representa um tipo de raciocínio lógico é letra A, abdução, letra B, assimilação, letra C, dedução ou letra D, indução. Bom, nós temos três tipos de raciocínio lógico. Temos o raciocínio dedutivo, o raciocínio indutivo e o raciocínio abdutivo. No caso, nosso gabarito aqui vai ser a letra B. O único termo, né, que não representa um tipo de raciocínio lógico é a assimilação. Isso aqui não vai ser considerado um tipo de raciocínio lógico, portanto, vai ser o nosso gabarito. O tipo de raciocínio lógico, cujo objetivo é se determinar a conclusão a partir da regra e sua premissa é chamado de letra A, indução, letra B, dedução, letra C, abdução ou letra D, assimilação. Bom, aqui de cara a gente já consegue eliminar a letra D. Não temos esse tipo de raciocínio lógico. Tá? Nós vamos ter o raciocínio dedutivo, indutivo e abdutivo. Então, vai ser um desses três. Como que funciona cada um deles? O raciocínio dedutivo, ele vai ser o raciocínio que parte de premissas gerais para se chegar a uma conclusão particular. Então, isso aqui vai ser o dedutivo. O indutivo, ele parte de observações particulares para formar uma conclusão geral. E o abdutivo parte de uma observação para encontrar uma hipótese. Aqui nós temos as definições. Só que a banca IBFC ela tem o seu jeito específico de cobrar. E como é que funciona? Ela vai colocar algo mais ou menos assim. O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do argumento e sua premissa. Então, você vai colocar regra mais premissa para chegar na conclusão. Quando ela colocar desta maneira, você tem uma dedução. Tá? Regra mais premissa, levando aqui para a conclusão. O tipo de raciocínio lógico, cujo objetivo é se determinar
a regra. Então, você quer a regra. Então, você vai ter aqui, ó, a conclusão mais a premissa. A partir de como a conclusão segue da premissa, é chamado de indução. Tá? O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra. Então, a conclusão mais regra. Para defender que a premissa pode explicar a conclusão, te levando à premissa, a abdução. Então, esse aqui é o modelo que a Banco IBFC ela usa nas suas provas, né, para cobrar esse conteúdo. Então, agora a gente vai voltar e verificar qual que nós temos, tá? Se for regra mais premissa para conclusão, dedução. Conclusão mais premissa para regra, indução. Conclusão mais regra para premissa, abdução. Então, voltando aqui na nossa pergunta, o tipo de raciocínio lógico cujo objetivo é se determinar a conclusão. Então, ele quer chegar em uma conclusão. A partir de quem? A partir da regra com a sua premissa. Então, aqui nós temos uma dedução. Então, nosso gabarito, letra B. Bons estudos e até a próxima. Assinale a alternativa que apresenta a única definição que identifica corretamente o conceito de falácia lógica. Então, vamos observar esse conceito e depois eu vou falar um pouquinho sobre como a IBFC ela cobra o conteúdo, tá? Então, vamos lá para a definição. Definição de falácia. O que vem a ser uma falácia? Uma falácia é um erro de raciocínio que compromete a validade de um argumento. Só que esse erro, ele pode ser intencional ou não, tá? Ela pode ser intencional com o objetivo de enganar ou não intencional, decorrente realmente de um equívoco na estrutura lógica. Então, a pessoa pode estar equivocada ou ela pode estar querendo enganar. Então, ela vai fazer o uso de falácias. Nós temos diversos tipos de falácia. Eu vou colocar alguns para que você entenda certinho aqui o conceito, tá? Os principais tipos de falácia em raciocínio lógico. Falácias formais, tá? É aquela que tem um erro na estrutura lógica do argumento. Essas falácias ocorrem quando o argumento não segue regras válidas da lógica. Por exemplo, tá? A afirmação do consequente. Se chover, a rua ficará molhada. A rua está molhada, então choveu, logo choveu. Pode ter chovido ou não. Então, temos aqui um erro na estrutura, tá? Aqui se chama afirmação do consequente. Quando nós temos uma proposição condicional, se P, então Q, nós temos o antecedente e temos o consequente. Então, aqui no caso, o erro vai ser do consequente, a segunda parte do condicional. A negação do antecedente. Exemplo, se chover, a rua ficará molhada. Não choveu, tá? A negação aqui, ó, do antecedente. Logo, a rua não está molhada. Temos aqui um erro. Pode ter chovido e a rua não está molhada. Então, seria aqui erro na estrutura. Falácias informais, tá? Como é que elas funcionam? É um erro na argumentação. Normalmente, quando a gente fala em erro em argumentação, o objetivo aqui é enganar, tá? Seria lá intencional, falácias intencionais. São falácias que envolvem premissas irrelevantes, falsas ou mal construídas, eu poderia até dizer aqui, mal intencionadas. Então, o argumento ad hominem, que é o mais conhecido, mais utilizado, tá? O ataque pessoal. Por exemplo, na política, quando um político fala uma coisa e ele pergunta, o que você vai falar sobre educação? E o outro responde, você estava roubando no governo passado. Então, ele está atacando a pessoa, tá? Ele desqualifica o argumentador em vez de refutar o argumento. Então, esse aqui é muito conhecido, o argumento ad hominem. O apelo à autoridade, por exemplo, propagandas de medicamentos, de creme dental, que usa lá um médico para confirmar, né, aquele argumento. Seria o apelo à autoridade. Apelo à ignorância, tá? O argumento ele faz o seguinte, ele assume que algo é verdadeiro porque não foi provado que é falso. Então, se você não provou que é falso, então é verdade. Isso se chama apelo à ignorância. Exemplo, ninguém provou que extraterrestres não existem. Então, logo, eles existem. Então, seria aqui um apelo à ignorância. Temos aqui
a falsa dicotomia, generalização apressada, espantalho, falsa causa, e temos muitos outros. Então, voltando aqui para a nossa questão, tá? Agora a gente vai responder aqui a questão 134. Nós precisamos aqui do conceito de falácia lógica. Vamos ler aqui a letra A. A falácia lógica acontece quando o argumento é somente baseado em opiniões pessoais, não levando em consideração os fatos já estabelecidos. Não é esse o conceito. Falácia lógica é um argumento que se utiliza de palavras complexas e de analogias difíceis para confundir o ouvinte. Também não é esse o conceito. Uma falácia lógica é um argumento que apresenta apenas duas opções como possíveis soluções para um problema, ignorando outras alternativas viáveis. Também não é esse o conceito. Na verdade, aqui ele está me dando tipos de falácias, tá? Mas não é o conceito geral. E a letra D, que vai ser a nossa alternativa correta, falácia lógica é um argumento inválido que, mesmo tendo eventualmente premissas verdadeiras, não leva a uma conclusão verdadeira. Tá? Então, temos aqui o nosso conceito na letra D. Um detalhe interessante, que a Banco IBFC ela cobra bem pouco o tema falácias, mas quando ela cobra o conceito. Então, se você está se preparando corretamente para a prova da Banco IBFC, aprenda pelo menos o conceito de falácia, tá? O que são as falácias, e umas 2 ou 3 para que você possa verificar na sua prova. Então, gabarito, letra D. Assinale a alternativa que identifica corretamente a ordem das alturas de Ana, Bernardo e Caetano, do maior para o menor, sabendo-se que Ana é mais alta que Bernardo em 5 centímetros e Bernardo é menor que Caetano em 3 centímetros. Aqui no caso, nós temos uma questão sobre ordenação. E para facilitar aqui a nossa ordenação, vamos criar uma altura para o Bernardo. Então, como ele aparece aqui nas 2 frases, então vamos considerar aqui, ó, Bernardo. Vou considerar que o Bernardo tenha 1,65. Poderia ser qualquer valor, tá? Isso aqui é só para a gente conseguir ordenar de forma mais dinâmica. Ana é mais alta que Bernardo em 5 centímetros. Então, Ana, ela vai ter aqui, ó, 1,70. Porque ela é mais alta que o Bernardo em 5 centímetros. E o Bernardo é menor que o Caetano em 3 centímetros. Então, 1,65 mais 3. Vamos ficar aqui com o Caetano com 1,68. Então, nesse caso aqui, é interessante a gente criar um valor para o Bernardo, porque ele aparece com relação tanto com a Ana quanto com o Caetano. E aí nós temos a nossa ordenação. Ana, Caetano e Bernardo. Gabarito da questão aparece aqui na letra C. Bons estudos e até a próxima. Analise a sequência inversa apresentada a seguir. Bom, como ele garante aqui que é uma sequência inversa, então vamos analisar do último, né? Começando aqui do último. Areia, Bahia, Cabedelo e Diamante. E temos aqui um espaço vazio para procurarmos a palavra. Assinale a alternativa que apresenta a palavra que, de acordo com a lógica, preencha corretamente a lacuna. Letra A, Lucena. Letra B, Urien. Letra C, Esperança. Letra D, Juazeirinho. Ou letra E, Patos. Bom, temos aqui uma sequência lógica. Ele já garante que é uma sequência inversa e é uma sequência com palavras, tá? Então, já identificamos aqui certinho qual é o tipo de sequência que nós temos. Sequência inversa, utilizando palavras. Como são palavras, nós vamos começar analisando a primeira letra de cada uma dessas palavras. Lembrando que é na ordem inversa. Então, temos aqui a letra A, depois letra B, letra C, letra D. Temos aqui a sequência do alfabeto. Portanto, a próxima palavra deve começar com a letra E. E nós só temos uma palavra que começa com a letra E, que é esperança. Então, o nosso gabarito é a letra C. Adalberto, Bernardo, Caetano e Pedro são 4 amigos que gostam de jogar futebol. Caetano joga melhor que Pedro, Bernardo joga melhor que Caetano e Adalberto joga melhor
que Bernardo. Assinale a alternativa que apresenta a opção que esteja logicamente correta. Bom, aqui no caso nós temos uma questão sobre associação de informações com ordenação. E como é que a gente consegue resolver aqui de forma tranquila? Vamos usar aqui esse joga melhor que com o símbolo de maior. E olha só, Caetano, vamos considerar, por exemplo, ó, Caetano maior que Pedro. Tá? Então, Caetano joga melhor que Pedro, vou colocar com o símbolo de maior. Bernardo joga melhor que Caetano. Então, Bernardo é maior que o Caetano. Consequentemente, é maior que o Pedro, então ele joga melhor que o Pedro. E Adalberto joga melhor que Bernardo. Então, temos aqui a nossa sequência. Com a nossa sequência, né, com a ordenação, a gente consegue fazer aqui a comparação. Bernardo joga melhor que Adalberto? Não. O Adalberto joga melhor que o Bernardo. Então, isso aqui ó, está fora. E ele diz aqui, né? Adalberto joga melhor que Bernardo. Caetano joga melhor que Bernardo? Não. Tá, o Bernardo, como ele é maior que o Caetano na ordenação, então significa que o Bernardo joga melhor que o Caetano. Isso aqui está fora também. Pedro joga melhor que Adalberto? Não, Pedro é o que joga menos, né? Pedro joga melhor que Caetano? Também não. Adalberto joga melhor que Pedro? Joga, olha só. O Adalberto está aqui no começo da nossa ordenação e o Pedro está lá no final. Então, temos nosso gabarito. Letra E. Ana, Beto, César, Denise, Elis e Fernando vão participar juntos de um triatlon e todos irão em duplas, sendo que uma dupla vestirá azul, outra vestirá vermelho e outra branco. Sabe-se que Ana não vestirá branco e acompanhará Beto, que por sua vez não vestirá azul. Elis vai vestir azul, César não fará dupla com Denise, nem vestirá azul. Nessas condições dadas, é correto afirmar que, letra A, Denise vestirá branco, letra B, Fernando vai com Elis, letra C, Fernando vestirá branco, letra D, Elis vestirá vermelho, ou letra E, César vai com Elis. Bom, temos aqui uma questão sobre associação de informações. E para esse tipo de questão, o melhor caminho é montar uma tabela. Então, temos aqui as pessoas, Ana, Beto, César, Denise, Elisa e Fernando, que a gente vai abreviar aqui usando apenas a primeira letra. E temos as cores azul, vermelho e branco. E agora a gente vai fazer aqui a associação de acordo com as informações. Elis vai vestir azul. Então, Elis, eu já sei que ela vai vestir aqui ó, o azul. Vou colocar um círculo. Então, ela não vai vestir nem o vermelho, nem o branco. Eu já sei qual é a cor da Elis. Pega essa primeira informação, que é a menor. Ana não vestirá branco. Então, vou vir aqui na Ana. Vou colocar um xizinho aqui, sabendo que ela não vai vestir o branco. E acompanhará o Beto. Como vai ser dupla, então o Beto não pode estar também de branco. Se a Ana não vai vestir o branco, o Beto também não vai vestir. Que, por sua vez, não vestirá azul. Então, o Beto não vai vestir azul. Mesma coisa, a Ana não vai vestir, porque senão seria outra dupla. Então, eles vão estar de vermelho. Como eles vão estar de vermelho, os demais a gente já pode eliminar. César não fará dupla com Denise. Então, esses dois aqui não vão fazer dupla, nem vestirá azul. Então, o César não vai vestir azul. Sobrou aqui para o César apenas o branco. E como ele não vai fazer dupla com Denise, sobrou apenas o Fernando. Então, o Fernando vai de branco. Tá? Sobrou aqui o azul para a Denise. E a dupla dela aqui vai ser Elis. Aí, feito isso, agora a gente consegue avaliar aqui certinho. Denise vestirá branco? Não, ela vai vestir azul. Então, ó, que seria azul. Fernando vai com Elis. Fernando vai com César. Tá, isso aqui não está correto. Fernando vestirá branco? Sim. Fernando vai estar aqui, ó, vestindo branco, que vai ser o gabarito. Elis vestirá vermelho? Elis vestirá azul. Aqui seria azul. E o César vai com Elis. O César vai com Fernando. Então, aqui nós temos todas as informações, de preferência para montar aqui
a tabela, você sempre vai colocar o que você tem mais informações na linha de cima, tá? No caso aqui eu coloquei o nome de todas as pessoas, e o que você tem menos informações na vertical. No caso, na horizontal, coloca o nome das pessoas, na vertical, coloca quais são as cores. Montou a tabela, a questão fica muito simples. Gabarito letra C. A sequência crescente a seguir tem 8 termos. Cada termo é um número primo. Assinale a alternativa que apresenta os números primos que estão faltando nesta sequência. Bom, nós temos aqui o 2, o 5, o 11 e o 17. São todos números primos. Quais são os números primos que estão faltando? Para que a gente encontre aqui os números primos, eu preciso saber o que é um número primo. Número primo é aquele número que só tem 2 divisores. O 1 é ele mesmo. Então, olhando aqui nas alternativas, nós temos aqui a letra A, que traz 3, 7, 13 e 19. Então, eu vou colocar esses valores aqui, ó, 3, 7, 13 e 19. Note que os números que nós temos aqui na letra A são todos números primos. Se a gente olhar aqui nas demais alternativas, ó, o 4 não é primo, 9 não é primo, 16, 21. Então, na letra B não temos nenhum número primo. Na letra C também não temos nenhum número primo. Na letra D nós temos aqui o 3, porém 9, 15 e 21 não é número primo. Na letra E nós temos o 3, novamente, como número primo, e os demais não são números primos. Eu vou deixar aqui a lista com os números primos de 1 a 100. Tenta lembrar pelo menos até aqui, ó, mais ou menos, sei lá, até o 41, que é o que se usa mais nas provas. Passou disso aqui, é melhor tentar dividir mesmo, verificar se é ou não número primo, através da divisão. E a nossa sequência vai estar aqui na letra A, né? Os números que estão faltando. Esses números eles completam certinho a sequência dos números primos. Ó. 2, aí entrou o 3, que vai estar aqui. Aí ele deu 5, que é esse. Entrou o 7, que é o próximo. Temos aqui o 7. Me deu 11. Entrou o 13, né? Na sequência. Me deu 17. E nós colocamos aqui o 19. Então, são os 8 primeiros números primos. Gabarito da questão, letra A. Dada a sequência numérica 4, 9, x, 25 e 36, o valor de x será devidamente determinado por meio de uma análise cuidadosa dos termos anteriores e da aplicação de um padrão ou relação específica existente entre eles. Portanto, o valor de x será... Bom, vamos começar escrevendo aqui a nossa sequência. Temos 4, 9, x, 25 e 36. Bom, nós temos aqui uma sequência numérica. Quando nós tivermos uma sequência numérica para analisar, vamos observar o seguinte. Se a sequência contém números pares, números ímpares, tá? Nós temos que olhar tudo isso. Números ímpares, números primos, quadrados perfeitos, para poder a gente fazer a nossa análise correta. Então, normalmente, um desses aqui a gente vai ter aqui como base para poder compor a sequência. Também temos a sequência de Fibonacci, que é muito cobrada nos concursos. Temos também os saltos, né? Às vezes ele faz um salto entre os números. No nosso caso, ele deu aqui uma sequência bem simples, tá? Essa sequência aqui é a sequência de quadrados perfeitos. Olha só, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado vai ser o nosso x. 5 ao quadrado e 6 ao quadrado. Então, ele me deu uma sequência com quadrados perfeitos. E como ele pediu o valor de x, x é 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, gabarito aqui na questão. Letra E. Bons estudos e até a próxima.